Vamos lá, Vini, continuando Bora. aqui na onda do carnaval, vamos trazer essa questão política para o centro da nossa discussão, a partir dessa perspectiva aí, né? Antes da festa começar, toda a expectativa já era, né? De que esse seria mesmo um carnaval mais politizado, né? Comparando aí aos últimos anos, né? Nesses primeiros dias aí, pelo que você tem observado, essa expectativa se transformou em realidade? Você viu muita manifestação política, tanto na avenida quanto nos bloquinhos, Vinícius? O que você diz pra gente? Sim, meu caro Edgar Piccoli, principalmente no Rio de Janeiro, até porque no ano passado algumas escolas já politizaram bastante ali os seus enredos, e a Mangueira, que foi a campeã, foi uma das que mais politizaram, com críticas ao presidente Jair Bolsonaro, com a exaltação da figura da vereadora Marielle Franco, né, que estava presente inclusive ali no enredo, e a Mangueira acabou sendo a campeã. Então esse ano, Edgar, 11 das 13 escolas do principal grupo de samba do Rio de Janeiro trouxeram algumas mensagens políticas, com críticas a algum determinado governante, e também que passeava ali em torno de algum tema como racismo, como machismo, como homofobia. A Mangueira, novamente, acabou sendo o destaque, né, dessa primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Hoje terá o segundo dia, então vai ter mais manifestações, mas vamos lá a alguns destaques aí que percorreram em cima desse desfile da Mangueira, que já no título, Edgar, traz o enredo A Verdade Vos Fará Livre, que é um dos trechos preferidos do presidente Jair Bolsonaro. A verdade vos libertará. É João 23, né? Tô certo? O Adriles pode confirmar pra gente. Tô certo, é João 23. João 23, a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então o Bolsonaro se utiliza bastante desse trecho bíblico, e o enredo da Mangueira trouxe também esse termo. Então eles trouxeram, Edgar, o Jesus da gente, né? Que é um Jesus negro, um Jesus também de sangue indígena, um Jesus representado no corpo de uma mulher. Então, logo na comissão de frente, por exemplo, você tinha ali um Jesus indigente que apanhava da polícia, que dançava funk sobre a Santa Ceia. Esse destaque que a gente está vendo agora na nossa tela, de um carro alegórico, talvez foi o que tenha mais chamado a atenção, que é um Jesus crucificado ali, que é um Jesus periférico, negro, né, de cabelo platinado, um Jesus que usa brinco também, né, e em vez do INRI lá em cima está escrito negro, né? Então acabou sendo um Jesus de exaltação aí às minorias, né? Aí você tem, por exemplo, essa imagem agora do que eu estava falando, né, da Santa Ceia, que acaba tendo os apóstolos ali formando esta Santa Ceia, e aí o Jesus, que é um Jesus de gente, como eu disse, quando a Santa Ceia acaba sendo montada, ele acaba dançando funk sobre essa Santa Ceia. Pode rodar, Brunão, mais imagens aí também do desfile da Mangueira. Aí a gente começa a ver a Evelyn Bastos, que é a rainha de bateria, que faz essa representação, portanto, do Cristo mulher. Então teve muitas críticas também à opressão, aos profetas da intolerância, ao fundamentalismo, né, cristão. Então tinha uma parte ali do enredo da Mangueira que dizia também: não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Também fazendo aí uma crítica a um dos temas aí sempre levantados pelo presidente Jair Bolsonaro com relação à posse e porte de armas. Essa ala que a gente está vendo agora na nossa tela aí também, Edgar, bandido bom é bandido morto, que na verdade colocava ali pessoas fazendo a representação das pessoas que são mais vítimas da violência no Brasil, que são os jovens pobres e negros, né? Então várias referências aí, várias críticas. Temos essa figura aí também que representa um Jesus morador de rua. Então o desfile da Mangueira novamente bastante politizado. Agora, na avenida, acabou não empolgando muito, né? O canto, o samba da Mangueira não foi tão bom quanto o do ano passado, então pode ser que prejudique um pouquinho aí na hora da apuração. Agora, eu não posso deixar de apontar uma certa demagogia, uma certa hipocrisia, Edgar, porque todas essas críticas ao presidente Jair Bolsonaro foram depois de um dos integrantes ali da escola agradecer, antes do desfile começar,
ao governador Wilson Witzel. Que tem muitas pautas ligadas e combinadas ali com o presidente Jair Bolsonaro, apesar de eles serem rivais políticos, né? Apesar de eles estarem travando aí uma certa batalha para 2022, eles têm muitas pautas que congruentes, são congruentes. Então achei um pouquinho demagogo aí por parte da escola, mas enfim. Vamos aos bloquinhos, né? Nós tivemos aí o bloquinho do Amigos da Onça no Rio de Janeiro, ali no aterro do Flamengo, que é um bloquinho, Paulinha, muito procurado pelas famílias, né? Porque você pode levar as crianças, é um bloco bem leve, bem descontraído, bem irreverente, que se utiliza ali de vários instrumentos musicais para tocar os mais diversos estilos de músicas. Então é um ambiente bastante familiar também, que passa essas mensagens mais alegres, mais positivas, irreverentes, e no meio delas também há o espaço ali para se falar também contra o machismo, contra a homofobia e contra o racismo, pedindo que as pessoas não se calem diante desses temas. E para finalizar, Edgar, nós tivemos uma crítica também do Acadêmicos de Vigário Geral, que abriu a Série A do Carnaval do Rio de Janeiro. Na verdade, a Série A do Carnaval acaba sendo ali a segunda divisão, né? Tá um pouquinho abaixo ali das escolas do grupo especial. E eles trouxeram essa imagem aí, Edgar, de um boneco, um palhaço gigante com uma faixa presidencial que fazia o gesto de uma arminha na mão e o enredo Conto do Vigário. Que é o palhaço Bozo, né? Quer dizer, uma figura que alude, né, ao palhaço Bozo com a faixa presidencial e a arminha na mão. Exato. Então foram muitas críticas aí que foram feitas, e isso deve se prosseguir aí nos desfiles de hoje também, viu, Edgar? Bora lá agora falar sobre isso. Quer dizer, você viu desde lá do início do desfile da Mangueira, quando você subverte o acrônimo que está lá na cruz, né, que a frase, né, INRI, né, o acrônimo INRI, que significa Jesus, de Nazaré, rei dos judeus, tudo substitui pela palavra negro. Mas é inevitável que o carnaval seja um espaço para você se posicionar sobre as questões da sociedade. E a política faz parte da nossa sociedade. Nós somos seres políticos. Com certeza. Eu não me lembro exatamente dos blocos carnavalescos não terem uma atuação política tão incisiva, particularmente contra exatamente um governo. Eu, por exemplo, especificamente aos vários Jesus que aparecem lá, que eu acho que é absolutamente legítimo. O Cristo sempre está no lugar do miserável, da pessoa que merece misericórdia, compaixão, amor e algum tipo... E é exercida sobre ela algum tipo de abandono. Mas faltou principalmente o Jesus, que é vítima de criminosos, né? Porque se o governo Bolsonaro fez alguma coisa, foi a redução de homicídios em 20%. Uma das maiores da história da República. E não necessariamente, eu não percebo um governo perseguindo negros, ou mulheres, ou transexuais, ou LGBT. Ele tem um discurso contra exatamente o exagero de algumas pautas identitárias que insuflam e incitam o ódio. Eventualmente, o governo Bolsonaro tem algum tipo de agressividade nessa reação, mas acho que é um sintoma. Mas voltando exatamente às escolas de samba, eu gostaria realmente que elas tivessem exatamente um tipo de paixão pelas vítimas de crimes, quer sejam os criminosos negros, mulheres, LGBTs, heterossexuais, que não ficou bastante bem colocado nos seus sambas e enredos. Mas tem um trecho do samba enredo da Mangueira que me identificou. Amor de escola... Como é que é? Favela pega a visão. Não tem futuro, nem partilha, nem messias de arma na mão. Sim, mas o que eu quero perceber, que vocês percebam, é que partilha não é necessariamente assalto. Nem dar a outra face significa dar a própria vida em nome de um perdão a quem o assassina. A pessoa tem que se colocar no lugar do perdão para depois exatamente receber o perdão. A legítima defesa de quem quer te massacrar não é exatamente uma violência contra pessoas necessitadas ou miseráveis ou etnias mais atacadas pela essa violência. A legítima defesa é exatamente um princípio de justiça. Eu gostaria que as escolas de samba, em particular a Mangueira, alargassem o seu discurso de misericórdia cristã, sobretudo a maior parte da população brasileira que sofre na mão de criminosos, quer sejam negros, brancos, mestiços, pardos, homossexuais ou mulheres. Isso não acontece, Adriano, porque existe essa desigualdade pelo sistema que a gente vive. Quando você fala matar, agredir, violentar, né? Você não tem que coadunar com isso.
tem que resistir a isso, tudo. Mas isso não é um sintoma de uma sociedade injusta, excludente, uma sociedade que alija da possibilidade de crescimento, de igualdade? Ótima pergunta. Ótima pergunta, porque essa é uma bandeira que é encampada exatamente pelas escolas de samba, que diz o seguinte, que a exclusão, a miséria, a desigualdade, a pobreza geram o crime. Isso não é verdade, Edgar, porque a maioria da população pobre, negra, miserável brasileira, a grossa maioria dessa população brasileira, infelizmente é pobre, não tem acesso a bens culturais, não tem acesso a bens, às vezes, de consumo, e trabalha extremamente, com extrema dignidade, dignamente, e não é afeita ao crime. Ou seja, tem um fator de índole que, infelizmente, é o fator propulsor do crime. Então, quando eu fico muito incomodado quando alguém faz uma crítica a um Estado que realmente está apresentando um número de combate efetivo a esse crime, acha que o próprio Estado criminaliza parcelas desfavorecidas da sociedade, quando são essas mesmas parcelas desfavorecidas da sociedade que é quem mais sofre com o crime. A maioria dos favelados, a maioria das pessoas de comunidade, a maioria das pessoas negras são as que mais sofrem por altas taxas de crime, de latrocínio, de roubo e de homicídio. E essas taxas têm sido rigorosamente desfeitas por esse governo que a escola, principalmente a Mangueira, tanto critica.